O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Bifol trago atualizações da previsão do tempo para a região sudeste. Estamos passando por um período de enfraquecimento do fenômeno Laninha, que já vem influenciando o clima pelo terceiro verão consecutivo. O fenômeno Laninha é caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, como mostram as áreas em azul deste mapa. No entanto, esse fenômeno ganhou força durante a primavera, especialmente entre outubro e novembro, atingiu seu pico, atingiu moderada intensidade, por isso que a distribuição das chuvas refletiu mais os efeitos deste fenômeno durante o mês de novembro, mas depois disso esse fenômeno vem perdendo intensidade, como mostram os índices aqui. Os índices estiveram mais fortes, abaixo de 1 grau negativo no início de novembro. Semana a semana esses índices vêm enfraquecendo, indicando então um período de enfraquecimento da Laninha, e tudo indica que teremos a transição para a neutralidade climática até o início do próximo outono. Além do enfraquecimento da Laninha, algo que chama atenção é o aquecimento das águas superficiais do Oceano Atlântico, mais próximo à costa sul da América do Sul. Isso tem contribuído para o fortalecimento de sistemas meteorológicos sobre o centro-sul do país, pela migração da umidade para estas áreas e pelo aumento das chuvas, especialmente agora em janeiro. As chuvas foram bastante expressivas em algumas áreas entre o sudeste, centro-oeste e até mesmo em partes do sul do Brasil, especialmente no Paraná. Aqui, neste gráfico, a gente pode acompanhar a previsão quanto a fenômenos climáticos El Niño e Laninha, uma previsão probabilística, onde as barras em azul indicam probabilidade de ocorrência de Laninha e elas declinam rapidamente ao longo dos próximos períodos, enquanto as barras em cinza, que indicam neutralidade climática, crescem e predominam durante a maior parte do primeiro semestre de 2023. Mas a longo prazo a gente observa as barras em vermelho, que indicam probabilidade de El Niño, crescendo. Tudo indica que poderemos ter um El Niño a partir da metade do ano. Diversos modelos internacionais indicam uma maior probabilidade para a ocorrência deste fenômeno, mas ainda é preciso ter muita cautela, porque os meses entre o outono e o inverno costumam ter bastante oscilações, então ainda existem muitas incertezas para este período, mas existe essa possibilidade. Vamos continuar monitorando e trazendo atualizações ao longo dos próximos boletins. Agora vamos acompanhar quais são as expectativas para os próximos meses no Sudeste. Para fevereiro, o primeiro mapa aqui mostra a climatologia, o que é normal chover no mês de fevereiro. Então, o mês de fevereiro ainda costuma ter chuvas com moderada intensidade sobre grande parte do Sudeste, mas já não é um mês tão chuvoso como os meses de dezembro e janeiro. Principalmente o norte de Minas Gerais e o Espírito Santo tem uma redução mais significativa das chuvas. Para fevereiro deste ano, estamos prevendo chuvas acima da média para grande parte do Sudeste, exceto aqui para a faixa leste de São Paulo e algumas áreas aqui do Vale do Paraíba e extremo sul de Minas Gerais, mas grande parte do Sudeste com mais umidade do que o normal. Isso não significa que vai ser um mês tão chuvoso como janeiro, mas se tratando de fevereiro, que é um mês importante para a colheita de grãos, especialmente da soja no interior do Brasil, esse excesso de umidade pode paralisar momentaneamente as atividades de colheita. Então, fica um alerta para o mês de fevereiro, que promete ser um pouco mais úmido do que normal. Em março, a situação não muda muito, a gente observa um padrão muito parecido, com tendência de chuvas acima da média para grande parte do Sudeste. Inclusive, março já é um mês com volumes um pouco menores, é um mês da chegada do outono, em que as chuvas reduzem gradativamente sobre o interior do Brasil, especialmente aqui sobre o Sudeste. A expectativa de umidade acima da média pode impactar atividades no campo, especialmente colheita, dos grãos, também início da colheita da cana-de-açúcar, mas por outro lado garante boas condições de umidade para o milho segunda safra, para aquelas áreas que vão plantar. Então garante uma umidade melhor para o desenvolvimento ao longo do outono. Agora, para o mês de abril, a gente observa uma redução. As chuvas devem ficar ligeiramente acima da média nas áreas mais ao norte do Sudeste, partes da faixa leste. Lembrando que abril já é um mês bem mais seco em grande parte do Sudeste, então esse sinal acima da média não indica um mês muito chuvoso, apenas que alguns eventos podem ser suficientes para atingir e até superar a média. Mas nas áreas mais ao sul, principalmente sul e Triângulo Mineiro, grande parte de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, com bastante variabilidade, mas uma tendência já de viés entre média e ligeiramente abaixo da média em algumas áreas. Vamos agora às temperaturas.
Para o mês de fevereiro, ainda um mês muito quente, típico de verão, teremos ainda temperaturas bastante elevadas, mas sem extremos sobre o sudeste. Para o mês de março, já com a chegada do outono, as temperaturas tendem a ficar um pouco mais amenas, não se espera calor tão intenso sobre o interior do sudeste. E abril, com temperaturas mais amenas, as ondas de frio já começam a avançar pelo interior do Brasil, as mínimas podem cair um pouco mais, principalmente aqui em regiões serranas do sudeste, mas não se esperam ainda extremos, e as máximas ficam cada vez mais amenas, especialmente na faixa leste da região, enquanto mais para o interior do Brasil, a tendência é de mais calor, porque é um mês mais seco, então com maiores períodos de sol as temperaturas se elevam mais. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto no próximo mês com novas atualizações para a região. Até mais! UbiFol, excelência em nutrição vegetal.